Voltamos ao vivo com a nossa primeira palestra do quinto e último dia do Congresso Florestas Online 2025. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aí de todo o Brasil, de toda a América Latina. Entrem, participem do nosso chat que fica aqui do lado da transmissão do YouTube. Diga de que cidade você está nos assistindo e faça suas perguntas aos nossos palestrantes, porque o nosso Congresso Florestas Online 2025... Diretor, coloca aqui para mim. Aí, foi feito exclusivamente para você, que está aí na sua casa, no conforto do seu lar, ou no celular, no seu notebook, no seu trabalho, assistindo as palestras de hoje. E tudo isso graças aos nossos patrocinadores, aos nossos parceiros, que sempre estão nos ajudando a levar a informação gratuita para você. Muito obrigado a Komatsu Forest, Máquina Solo, Sotrec Florestal e também essas grandes empresas, algumas delas já estão desde o primeiro evento, há 10 anos atrás. Vamos lá, a Eucalog foi lançada, apresentada ontem, a Dinaga desde o primeiro evento, a Canopy, que participa com a gente do Expedição Silvicultura, e a Eucatex Bioenergia, que também foi apresentada ontem numa palestra exclusiva aqui no Congresso Florestas Online. Mas não vamos perder mais tempo, não, como eu sempre digo. Eu vou pedir para o diretor, então, vamos tirar aqui os patrocinadores e subir a tela do nosso primeiro palestrante de hoje. Já está na linha? Sobe! Bom dia, Augusto Massara. Como é que você está, meu amigo? Bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Você está falando de que cidade hoje, Augusto? Hoje eu estou na metrópole de Santa Rosa de Viterbo, interior de São Paulo. Mas a sede da Una Florestal fica em Araraquara, certo? Positivo. A nossa sede fica em Araraquara, São Paulo, próximo daqui, 1 hora daqui. Nosso escritório matriz fica lá. Bom, então eu não quero perder mais tempo, não. Eu sei que você vai falar um pouco da Una. A gente está sempre falando de florestas energéticas. A gente quer saber um pouco mais sobre mudas, um pouco mais sobre qual espécie florestal, qual clone vai muito bem, obrigado, para uma floresta energética. Então, vou pedir agora, pode abaixar o Augusto aqui na tela e vamos aqui para a tela principal, do nosso palco principal, e pode descer a palestra dele aqui. É isso, e o Augusto fica aqui do lado. Então, Augusto, a partir desse momento, o tempo é seu e a palestra é sua, meu amigo, é com você. Maravilha, obrigado, Paulo. Bom, obrigado, pessoal, pelo convite de dar esse espaço para a gente da UNA apresentar um pouquinho aqui do que a gente faz e também apresentar um pouquinho, compartilhar um pouco dos nossos estudos aí na área florestal. E sem me estender muito, nós vamos falar um pouquinho sobre eficiência genética na cadeia de biomassa, né? Os desafios que a gente tem para enfrentar aí, para suprir a demanda de biomassa que tem no mercado, o que plantar, onde plantar, né? E o que a gente tem feito para trazer soluções para essa cadeia, ok? Bom, então, falando um pouquinho do nosso grupo, né, do Grupo Una, a Una Florestal ela é uma empresa jovem, né, nós temos 2 anos de atuação no mercado, mas com uma equipe de profissional com ampla experiência, né, sempre atuante aí no setor de desenvolvimento de material e propagação de mudas, né, e gestão de viveiros. E nós temos hoje, a nossa atuação está pautada em 3 pilares principais. O principal pilar nosso hoje é genética, desenvolvimento de novos clones e mudas, comercialização de mudas, consultoria e gestão. Hoje nós temos uma equipe especializada em consultoria, dando a melhor indicação de manejo, a melhor nutrição, né? Quais clones colocar no jardim clonal do seu viveiro, e também toda a gestão técnica e também financeira, operacional do viveiro. Então, hoje nós atendemos viveiros aqui no Brasil e no Paraguai. Também temos uma atuação na gestão de mudas nativas, né, para as empresas atuais de crédito de carbono. Também atuamos no terceiro pilar com a prestação de serviço de silvicultura. Hoje nós temos uma frente de manutenção, né, aquela manutenção não mecanizada, nas áreas aqui em São Paulo. Bom, esse aqui é um pouquinho
dos nossos números como histórico profissional da nossa equipe, né? Apesar da Una Florestal ser uma empresa jovem, nossa equipe é uma equipe madura, né? Que já atuou em diversas empresas do segmento, e os nossos números aí histórico, essa equipe ela já comercializou aí, já produziu mais de 700 milhões de mudas, nós já atendemos, né, mais de 600 clientes, fizemos gestão de 12 viveiros, nós já compramos, né, já tivemos relacionamento com pelo menos 78 viveiros parceiros por todo o Brasil. Trabalhamos com diversos clones, né, são pelo menos 70 clones distintos, que em algum momento nós já propagamos, já produzimos e já fizemos gestão aí de um grande time de colaboradores. Hoje, na nossa cartela de clientes estão os principais players aí do mercado, né? Klabin, Cargill, Sylvamo, todos esses grandes players são hoje clientes nossos e também atendemos pequenos produtores, né? Que é todo público ali que tenha a demanda de mudas. Bom, falando um pouquinho de onde a gente está, né? A nossa atuação, hoje a nosso escritório principal ele está localizado na cidade de Araraquara, a nossa matriz, mas nós temos uma atuação que ela é nacional, né? Nossos viveiros parceiros, eles estão em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul. Então, para contar um pouquinho mais, né, a gente separou um breve vídeo, um recorte do nosso vídeo institucional para compartilhar com vocês. Eu vou pedir para o Guilherme, por favor, disponibilizar. É o nosso vídeo institucional, um breve recorte para vocês conhecerem um pouquinho mais da Una Florestal. A Una Florestal nasceu da união de profissionais com ampla experiência no setor florestal. Nosso propósito? Inovar na gestão florestal, oferecer serviços de excelência e promover um comércio sustentável. Com atuação sólida em todo o Brasil e expandindo seus negócios para novas fronteiras na América do Sul, nossa matriz está localizada em Araraquara, São Paulo. Trabalhamos lado a lado com viveiros parceiros em 7 estados, garantindo um fornecimento rápido, eficiente e sustentável de mudas. Na Una Florestal, unimos tecnologia, sustentabilidade e excelência para transformar o setor florestal. Mais do que fornecer mudas, cultivamos parcerias duradouras e resultados sustentáveis para um futuro mais verde em um grupo de origem 100% nacional. Una Florestal, conectando florestas, conectada com você. Bom, pessoal, então esse foi um pouquinho, um breve trecho do nosso vídeo institucional. Fica o convite a todos que quiserem conhecer um pouco mais sobre a Una. Ok. E agora? Essa aí já é a apresentação, Celso. Só que te chamar. A todos que queiram conhecer um pouco mais sobre a Una Florestal, fica o convite, então, para acessar o nosso site, nossas redes sociais, e no YouTube também a gente encontra esse vídeo institucional completo, que aí mostra todas as nossas frentes de atuação, tá? E entrando um pouquinho no tema aqui que a gente se propôs a discutir, né? Como está o cenário de biomassa no Brasil? Eu acho que esse é um primeiro ponto. Vários colegas já passaram por aqui, né? Já assisti a palestra de vários colegas do setor falando sobre a escassez de biomassa, os desafios que a gente tem. E aqui a gente vai trazer um pouquinho também desse desafio, dessa visão que a gente tem, e também as soluções que a gente vem buscando, tá? Então, o que é aí biomassa, né? Quem que usa? Algumas perguntas, né? Onde está essa demanda? Como é que está essa oferta, né? Quais são os preços e qualidade desse produto, né? Quando a gente vai comprar biomassa no mercado. Bom, então, primeiro ponto, né? O que é biomassa, né? Biomassa que a gente consome. Biomassa nada mais é do que praticamente tudo que a gente converte, essa conversão de energia do sol em carbono e que pode gerar energia através da queima, né? Então, alguns pontos aqui que a gente conhece, que são conhecidos do mercado praticado de consumo de biomassa, a gente tem lenha, cavaco, pellets de madeira,
gases, né? Carvão vegetal, licor, resíduos florestais, mas principalmente o mercado que a gente atua, nós vamos atuar aqui no mercado de cavacos, né? No mercado proveniente de madeira. Bom, e conhecendo um pouquinho, né, a gente entra aqui que 30% da matriz energética brasileira, ela está associada à biomassa, principalmente, né, resíduos de indústria, resíduos agrícolas e lenha. Quem consome isso, né? As empresas, as usinas de biocombustível, etanol, biorefinaria, as companhias de energia elétrica através das térmicas, né? Das termoelétricas. E aqui a gente tem essa separação macro-regional de quais são os principais insumos de biomassa de cada regional. Então a gente consegue observar que tem regiões que a gente tem maior fornecimento de bagaço de cana, né, resíduos agropecuários, resíduos industriais, e outras regionais a gente já precisa mesmo da madeira como fonte principal de biomassa. E aí, para a gente entender um pouco essa oferta de madeira, como que está esse balanço, a gente trouxe aqui algumas análises, né? Um primeiro ponto para a gente observar, aqui pegando o próprio anuário do IBÁ, né, a gente comparou aqui a produção histórica de madeira. Se a gente pegar de 2015 a 2023, alguns pontos interessantes. A gente tem aqui em área plantada, que em 2015, dando um foco aqui principal para eucalipto, a gente tem 5,6 milhões de hectares plantados lá em 2015 e saltamos para 7,8 milhões de hectares plantados em 2023. Isso representa um aumento de área de plantio de 39%. Então, realmente, nosso setor está investindo, ele está plantando mais madeira. Para o Pinos, a mesma coisa. A gente saltou de 1,6 milhões de hectares e saltamos para 1,9. Então, tivemos também um aumento de área de plantio em torno de 18%. Outras espécies, a gente teve uma redução de 16%, apesar de não ser um volume tão expressivo aí no volume total de área plantada. Então, um primeiro consenso aqui que a gente pode ter, pensando em âmbito nacional, né, falando de eucalipto e pinos, a gente teve um aumento da área de plantio. Isso é significativo, né? Em contrapartida, quando a gente observa o consumo de madeira, a gente também teve esse aumento realizado. Então, a gente saltou de 143 milhões de metros cúbicos que eram consumidos de eucalipto lá em 2014 para 192 milhões de metros cúbicos consumidos aqui em 2023. Então, esse crescimento, né, ele é expressivo e ele está em torno, na ordem de 34%, esse aumento de consumo, né? E aí aqui é um ponto interessante. Então, a gente consegue observar aqui que o aumento de área plantada, né, ele é equiparado ao aumento total de consumo. Então, teoricamente, é para ser um mercado equilibrado, quando a gente olha esses números de aumento de área e aumento de consumo. Entretanto, não é bem assim, né? Quando a gente observa, principalmente no mercado de biomassa, a gente teve grandes players entrando com as usinas de biocombustível, as usinas de produção de etanol de milho, a partir de 2017 para cá. E essas empresas, elas surgiram no mercado, obviamente, porque a gente tem uma oferta muito grande da produção de milho, mas um fator importante é a biomassa nesse processo. E a biomassa, ela entrou como uma segunda questão quando a gente vai analisar os projetos, né? Eu tenho uma oferta grande de milho e a biomassa a gente corre atrás, né? Vamos comprar biomassa no mercado e vamos startar essas usinas, né? E aí o que acontece é que aconteceu um balanço, né? Um balanço principalmente regional. Em alguns casos a gente tem madeira disponível para comprar, mas essa madeira ela está inviabilizada pela distância de custo logístico para buscar esse material, né? E aí aqui eu vou compartilhar um pouquinho com vocês para a gente enxergar. Então, se a gente pegar hoje, nós estamos com 49 usinas de etanol em operação, isso dá uma alta demanda de madeira, né? Com certeza. E aí o mercado já sinaliza para a gente o desafio, né? A gente já tem diversas postagens aí, diversos artigos sinalizando o desafio que vai ser a biomassa nos próximos anos. Ele já é um desafio hoje,
né? Nos dias atuais, a gente já está passando por um momento desafiador para conseguir biomassa, e os projetos que estão acontecendo só nos indicam que o desafio vai aumentar daqui para frente, né? Então, o mercado de biomassa no Brasil projeta um crescimento de 60 bilhões até 2040, né? Cargill projeta expansão de florestas de eucalipto para 40 mil hectares até 2029. Essas reportagens viraram rotina. A gente pode ver aqui que essas reportagens são praticamente todas do mês de agosto agora, super recente. Então, não é de se estranhar que a gente enxerga essas reportagens diariamente aí. E por quê, né? Como a gente comentou, no processo de uma usina de etanol de milho, a gente tem, claro, como fator principal a produção de milho, né, como um insumo ali para abastecer a usina, mas para fazer essa conversão, para efetivamente o processo acontecer, tem uma demanda muito alta de biomassa para geração dessa energia, né? E aí a gente tem esse desafio, a gente tem a produção de milho e precisamos correr atrás aí da biomassa, né? Ver o que a gente consegue no mercado, quem conseguiu plantar e se programar está numa situação um pouco mais confortável, mas é nítido que a gente precisa de muita biomassa para tocar aí as usinas. Bom, dito isso, aqui a gente preparou um panorama, que é um estudo realizado aqui por nós da UNA, junto com os dados públicos do CIRGAS, do IBGE, e nós criamos um mapa de calor, onde a gente enxerga daqueles 7,8 milhões de hectares de eucalipto que a gente tem plantado, um mapa de calor da presença dele no nosso país, né? Então, aqui a gente pode observar as áreas mais quentes, né, em vermelho, são as áreas onde tem maior concentração de efetivo plantio em hectares. E os pontos em preto são as usinas atuais de etanol de milho. Então, atualmente, a gente tem 49 usinas de etanol de milho no país e elas estão espalhadas dessa forma. Então, aqui a gente já consegue observar um primeiro ponto interessante, né? A gente tem uma lacuna, a gente tem aqui um cluster de floresta lá para o norte, né? No Maranhão, no Amapá, apesar de não tão grande, né? Quando a gente compara a extensão territorial daquela região. Mas a gente tem uma lacuna aqui, que é norte, Rondônia, norte do Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Bahia. A gente tem uma faixa aqui que, apesar de ter alguns maciços florestais, ele não chega a pintar no mapa uma cor significativa de floresta, né? Então, esse é um primeiro ponto muito interessante para a gente avaliar. E aí, outro ponto importante quando a gente pega a concentração das usinas, a gente consegue observar aqui que 24 delas, de 49, estão no estado do Mato Grosso. Então, para a gente avançar um pouquinho nos próximos slides, vamos dar um foco para essa demanda do Mato Grosso, ok? Então, aqui a gente observa, né? 24 das 49 usinas de etanol de milho, elas estão no Mato Grosso, isso significa aproximadamente 79% da produção de etanol de milho. E, atualmente, o estado do Mato Grosso ele tem 130 mil hectares de eucalipto plantado, né? E aí a questão que a gente tem, falta madeira hoje e vai faltar madeira no estado do Mato Grosso, que é onde está o principal aí, estado que tem a maior demanda por biomassa. E para a gente enxergar isso, aqui a gente trouxe algumas análises, também juntando os dados ali, confrontando os dados do IBA junto com os CIRGAS do IBGE, de duas culturas a ampliação, né? Quando a gente pega aqui a cultura de eucalipto, lá em 2013, a gente tinha para o estado do Mato Grosso, que nós estamos olhando diretamente no estado do Mato Grosso, em 2013 a gente tinha 144 mil hectares plantados. Isso passou para 2023 para 130 mil hectares plantados. Então a gente tem o desafio aí que efetivamente não cresceu as áreas em hectares de floresta plantada, ao menos até 2023. Em contrapartida, a gente tem nas barras amarelas a área efetiva da cultura do milho. Então, nós saltamos em 2013 de 3,4 milhões de hectares plantados para 7,4. Então, aqui a gente já tem um primeiro disclaimer, né? Quando a gente pensa nesse mercado. Um mercado bom para fazer etanol de milho, mas um desafio da madeira, né?
Quando a gente observa o crescimento acumulado, a gente tem essa curva. Então, pro milho, no estado do Mato Grosso, as áreas de efetivo agricultura ali de milho, elas cresceram em 117% nos últimos 10 anos, e a área de efetivo plantio de floresta, ela reduziu em 10%, né? E aí, aqui a gente analisando, fazendo uma análise bem pontual nos dias de hoje, a gente separou aqui as principais empresas que estão alocadas ali no estado e qual o volume estimado que elas precisam em hectares para tocar suas plantas nos dias atuais, né? Aqui a gente está utilizando uma média estimada de produção de 40 metros cúbicos hectare ano, o que dá aí 240 metros cúbicos ao final do ciclo. Então, se a gente pode fazer uma relação muito simples aqui, se a área plantada ela é próxima de 130 mil hectares e a gente pratica atualmente um ciclo de 6 anos, né, variando ali de 5 até 7 anos, mas usando como média 6 anos de ciclo, nós teríamos perto de 22 mil hectares para consumo anual. Então, se a gente olhar pontualmente no cenário de hoje, a gente já tem um déficit de madeira ali, um disclaimer grande para os dias atuais, ok? E aí, quando a gente tem esse desbalanço de demanda e oferta, o que acontece é, claro, o desafio por preço, né? O preço da madeira, ela sobe. E aqui está um exemplo simples, né? Mas do último boletim da FamaSul de 2023, em agosto de 2020, o metro cúbico de madeira em pé era comercializado a R$ 51,00 o metro cúbico. Em novembro de 23, a média fechou em 140. E atualmente a gente já tem relatos que essa madeira está sendo comercializada a 180, 190, R$ 200 o metro cúbico, dependendo da região, né? E dependendo da qualidade do produto. Bom, e aí a gente começa a entrar naquela discussão propriamente dita que a gente se propôs a fazer aqui, como conseguir eficiência genética, né? Como que a gente vai fazer para, além de ter produto, ter material para consumir, eu ter bons materiais para consumir, né? Que me dê eficiência. E a gente enxerga que o único caminho para que isso aconteça de uma forma correta é com planejamento, né? Consumir madeira de clones plantados com a intenção pré-definida, ou seja, a gente tentar fugir do mercado spot. Essas usinas se programarem, né, para ter seus plantios, fomentar a região e com clones já dedicados para a produção de biomassa. E aí a gente tem aqui uma série de pontos, né, que caracterizam bons clones para a biomassa. Então, a gente precisa aí de clones que tenham alto crescimento volumétrico, que tenham adaptação edafoclimática, né, para a gente conseguir uma baixa mortalidade, né, na lotação, uma alta densidade básica, alto teor de lignina, baixo teor de cinzas, alto poder calorífico, né, clone responsivo a nutriente. Quanto mais a gente colocar nutriente ali, que ele responda bem à nutrição, e resistência à praga e doenças, né? Tudo isso associado ao desafio de mudanças climáticas que a gente tem, que é cada vez mais recorrente, né? Criando as janelas ali de estresse hídrico. Então, não é fácil, mas a gente precisa criar esse quebra-cabeça para a gente conseguir ter opções ali do que plantar. E aí aqui, justamente, é trazer essa abordagem, né? Quais clones plantar nas novas fronteiras de plantio, que a gente chama? São essas regiões onde ela não tem uma cultura, uma tradição silvicultural forte, mas ela tem aptidão para isso. São regiões que a gente consegue produzir floresta, mas nós não temos um histórico de pesquisa consolidado. Os grandes players, as grandes empresas que fizeram melhoramento genético no passado, não atuaram massivamente nessas regiões, né? E aí a gente tem um desafio do que recomendar e o que plantar nessas regiões, né? Para conseguir o melhor produto e garantir sobrevivência, garantir qualidade. E aí aqui a gente trouxe um breve panorama pensando olhando os programas de desenvolvimento de material, principalmente de clones protegidos. Então, a gente observa que hoje nós temos, pensando em eucalipto, corimba, né? A gente tem 157 clones protegidos no Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, no SNPC. Praticamente 70% deles, eles estão associados aos programas das grandes empresas,
Então tá a Suzano, a Peram, Klabin, né, CMPC, são grandes empresas que a maioria delas não atuam na região. Então é o desafio que nós temos de ter poucos materiais validados nas novas fronteiras. Bom, dito isso, a Una Florestal ela entra como um player para desenvolver materiais, validar materiais tanto para as regiões que já têm tradição silvicultural, mas também para as novas fronteiras. E um pouquinho da nossa pesquisa e desenvolvimento que a gente vai passar aqui, a gente está pautado aí praticamente em 4 pontos, né? Validar clones de mercado nessas novas fronteiras. Nós temos muitos clones que já foram desenvolvidos, clones de domínio público de mercado, que foi plantado no São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, mas que ainda não foi validado, né? No Tocantins, no Pará, no Mato Grosso. A gente sabe que a maioria deles terão susceptibilidade nessas regiões, né? Eles não foram desenvolvidos para lá, mas nós precisamos validar. Então, um dos nossos pilares é validar clones de mercado nessas novas fronteiras. Então, experimentar, nós temos que testar muito. Fazer seleção massal em plantios seminais nessas regiões, nós já temos mapeado diversos parceiros que têm plantios seminais com bons materiais, com diversas espécies nessas regiões, para que a gente possa fazer seleção massal e tentar criar aí materiais adaptados, né, à região. O programa de melhoramento clássico que estamos desenvolvendo e parcerias de licenciamento, como eu vou trazer à frente, que é o trajeto aí mais rápido para a gente ter novos produtos, né, e trazer novas soluções para o mercado. O que acontece é que muitas empresas, além das grandes empresas que têm seus programas desenvolvidos, empresas que atuam em diversos segmentos, siderurgia, biomassa e outros segmentos, desenvolvem programas de melhoramento interno, né? Alguns deles mais caseiro, outros mais técnicos, outros bastante parrudos, e têm seus clones, mas não são divulgados ao mercado, né? Não tem essa conexão. E aí a Una Florestal ela vem como um parceiro para conectar isso. Então hoje nós estamos à frente de diversas empresas, acessando os seus programas e buscando parcerias de licenciamento para que a gente traga portfólio e tenha opções para o cliente encontrar melhores opções do que plantar. A gente tem que entender também que é difícil a gente encontrar o clone mágico, né? Aquele que vai funcionar para todos os lugares, que ele é muito bom e ele atende todo mundo. Não, a gente tem que ter opções de materiais diversas para que o produtor tenha a opção de fazer uma recomendação ali, clonar o estratificado. E aí ele plante de acordo com as opções que a gente oferta ali, né? Já foi validada na região. Então, aqui um primeiro ponto que a gente queria compartilhar é o licenciamento de um clone do SI 0520, é o primeiro clone licenciado por nós da Una Florestal. Ele é um clone de Corímbia torreliana com Corímbia citriodora e ele é um material adaptado a essas novas fronteiras, né? Esse material ele foi selecionado na região de São Bento do Tocantins, onde a Sinobras atua, que é uma região de desafio de produção, né? Ali a gente tem um clima tropical semiúmido, uma temperatura média batendo a casa dos 27 graus e o desafio da estiagem de 4 a 5 meses do ano. Então a gente tem um nível de precipitação anual relativamente bom, até que alto, em torno de 1.500 a 1.600 milímetros, mas a gente tem aquelas 2 estações bem definidas, onde a gente tem ali a queda dos níveis de precipitação de maio até outubro, com uma estiagem aí, que é um desafio para a gente fazer silvicultura numa região assim, né? E esse material, ele está muito bem adaptado e ele foi selecionado nessa região. Então, nós da Una Florestal acreditamos que ele é um material muito potencial, tanto para as regiões em torno, norte do Mato Grosso, Pará, Alagoas, mas também trazer para a experimentação nas regiões de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, norte de Minas principalmente, onde a gente tem algumas regiões com esse tipo de comportamento. Bom, e aí alguns pontos, né? O que esse material nos dá? Primeiro ponto, ele dá a garantia de sobrevivência. Ele é um material parrudo, vamos dizer assim, ele é um trator forte, né? Que ele sobrevive às intempéries edafoclimáticas. Esse é o primeiro ponto importante. Ele também
ele foi selecionado porque ele tem um bom potencial de volume, ele entrega incremento, e ele também é pesado, ele tem alta densidade. Então, tradicionalmente, os corimbas eles têm alta densidade, tolerância seca e resistência à doença, e com o SI0520 não é diferente. Bom, um pouquinho das informações desse material. Então, quando a gente olha a densidade, aqui a gente compara o SI0520, ele está entregando em torno de 560, 561 quilos por metro cúbico. Quando a gente compara na mesma região com uma testemunha de eucalipto, entrega na média 457, né? Esse eucalipto, um dos mais plantados no Brasil aí, 4,4, né? Que a gente pode comparar. E aí, comparando a outro material de corímbia na mesma região, que também é um material denso, né, 550 quilos por metro cúbico, a gente consegue observar aqui que o SI0520 ele já se destaca na densidade, mesmo entre outros corímbias. E aí aqui a gente tem alguns pontos, né, a densidade básica, então, como já foi dito, ela é uma densidade, ele é um material mais pesado, entregando 561 quilos por metro cúbico. Ele dá uma produtividade, né, metros cúbicos, 267 metros cúbicos por hectare, pensando aí numa floresta 6, 7 anos. Ele tem um alto poder de produção de biomassa, né, 150 toneladas por hectare. A imacelulose também, 9,59, contra as referências de 6,13 e 8,53. E o ponto importante, pensando nessas novas fronteiras, como a gente diz, é a sobrevivência. Nós temos materiais de eucaliptos que nessas regiões produzem tão bem ou até superior, mas quando a gente coloca na proporção o índice de sobrevivência, a produtividade por hectare, ela fica desbalanceada. Então, nós temos clones de eucalipto comercial plantado nessa região, mas quando a gente compara a testemunha, o eucalipto ele apresenta um índice de sobrevivência menor, e aí a produtividade total, né, em metros cúbicos por hectare, ela é atingida, tá? Olhando aqui, então, para carvão, né, ele é um material denso, então, muito bom para a produção de carvão. A gente vê aqui que ele tem um teor de cinza de 0,68, quando comparado ao outro corímbia, que tem 0,99, então isso é interessante. Ele tem carbono fixo 13,45, contra 14 do eucalipto. E aí, quando a gente pega a produção em tonelada de carvão, ela é superior também. Então, a gente tem aí 6,5 toneladas por hectare, comparado com o eucalipto, com a testemunha, relativamente superior. Tá? Bom, e aí outro ponto importante, né, para a gente observar é as resistências às doenças. Então, esse material ele já foi feito fenotipagem e a gente já consegue observar aqui, né, validar que para a murcha de ceratocystis ele é moderadamente resistente, para a Housttonia ele é resistente, Ervínia, né, seca de ponteiros, ele é resistente, a mancha de calonectra ele é suscetível, mancha de xanthomonas ele é moderadamente resistente, ferrugem ele é suscetível e mancha de teratosfera ele é resistente. Então, sabendo disso, né, a gente consegue isolar e recomendar de forma estratificada nas regiões que tem ocorrência de ferrugem. Esse não é um clone recomendado, mas nas outras regiões onde a gente tem características como estresse hídrico, características como a gente já pontuou aqui, ele é um clone que tem extremo potencial para entregar um bom produto. Bom, e falando um pouquinho mais do nosso portfólio, além do SI0520, a Una Florestal, a gente mapeou aí diversos clones de mercado e hoje a gente faz recomendação clonal estratificada para cada região. Então, entre os materiais que a gente comercializa, nós temos I44, que é um dos clones mais plantados, né? GG680, IPB1, IPB2, VE41, Jari, VCC e A217, são praticamente todos clones de domínio público, né, de mercado, e estamos com o portfólio crescendo. Agora a nossa meta é a cada ano entregar aí pelo menos 2 a 3 soluções de clone por ano para o mercado, para ter alternativas de plantio nos próximos anos. Bom, e como que a gente controla tudo isso? A gente, como comentou lá atrás, um dos pilares nosso, ele está pautado na parte de gestão e consultoria de viveiros, e nós temos um software próprio que a gente monitora toda a produção dos viveiros que produzem para nós, né, os parceiros. Então, através disso, a gente consegue garantir
que os materiais protegidos eles estejam cercados, né? A gente consiga mapear muito bem aonde está sendo produzido, quais são os índices de eficiência desse material e para onde está sendo destinado. E também para os clones de mercado, a utilização desse sistema, junto com o acompanhamento da consultoria, é muito importante para que a gente cumpra os prazos pré-contratados. Então, hoje a gente tem um nível de assertividade muito alto nos compromissos e prazos preconizados aí de entrega de mudas. Bom, pessoal, da minha apresentação era isso. Eu queria agora deixar um tempo para, se tiver alguma questão, Paulo. E agradecer a todos aí pela audiência, agradecer o Paulo, o pessoal do Mais Floresta pelo evento. Muito obrigado, Augusto. Está aqui na tela os contatos do Augusto, mas eu vou pedir para o nosso diretor, pode subir, pode tirar a tela aqui, tirar o Augusto aqui da tela principal e vamos para... vamos trocar. Aí, sobe essa e o Augusto aparece aqui do meu lado direito. Vamos lá, Augusto. Obrigado aí pela sua palestra, obrigado pelas informações. Eu queria exatamente isso aí, precisava saber qual é o melhor clone que tem para a biomassa. Eu gostei muito da sua apresentação. Eu acho que você conseguiu preencher uma lacuna aí, porque estão sempre me perguntando isso, né? E uma pergunta que sempre me fazem também é aquela seguinte: por que o clone que vai muito bem aqui em Mato Grosso do Sul, que vai bem aqui em São Paulo, que vai bem aqui em Minas Gerais, não vai muito bem lá em Mato Grosso? Questão de endafoclimáticas, né? Mas o que exatamente? Perguntaram outro dia, eu não sou engenheiro florestal, acabei me enrolando. Eu queria que você explicasse agora, por que um clone que vai muito bem, obrigado, em 3 outros estados, não vai muito bem em Mato Grosso, onde estão saindo as indústrias de etanol de milho? Explica direito para mim. Ô Paulo, na verdade, assim, a gente tem diversas possibilidades, né? Diversas origens de material. E aí, lá na seleção, a gente tem materiais que eles são mais responsivos à interação genótipo-ambiente, outros menos responsivos, e isso faz com que a gente tenha alguns materiais que são mais plásticos. Um exemplo é I44, né? Onde já se imaginou que um clone que você consegue plantar ele praticamente na maior parte das regiões do país. Entretanto, outros materiais, outras espécies, elas têm características que associam, que interagem muito com o ambiente. E aí, quando a gente entra para um desafio de ambiente, onde a gente tem precipitação, solo raso, ou diversas outras características da região, do solo e de precipitação, umidade, o clone ele não responde. Então, varia muito de material, a origem de seleção desse material, por conta dessa interação mesmo. Essa interação genótipo-ambiente ela é muito forte para alguns clones. Então, isso é um desafio. Por isso que a gente bate muito na tecla de nós temos que validar, nós temos que ter raça local, que a gente fala, escolher clones para aquele ambiente, e a recomendação clonal ela tem que ser estratificada. Então, o Brasil é um país continental, né, gigantesco, e é de se esperar que a gente tem muita divergência de norte a sul. Então, a gente precisa validar para a gente minimizar essas intercorrências ambientais. Então, selecionar um clone para a região norte, nem sempre ele vai bem nas outras regiões. Uma premissa, ela acontece, ela não é uma regra, mas é mais fácil, às vezes, a gente selecionar um clone nas regiões de estresse, nas regiões norte, e ele ir bem nas regiões onde ele tem uma condição mais favorável, né? Nas regiões mais para baixo do país. Entretanto, a outra condição, ela é verdadeira, né? Se você seleciona numa área de abundância, quando você pega aquele clone que está acostumado com abundância, né? E você leva ele para uma região de escassez, ele sofre. E aí tem diversas características, tem clones que eles gastam mais energia para desenvolver raiz, para buscar água mais profundo, outros clones aportam energia na parte aérea. Então, são diferentes estratégias que cada clone tem adaptada para o seu ambiente. Então, eu acho que essa é a principal questão, sabe? De alocação energética e essa interação genótipo-ambiente.
ver quem está nos assistindo aqui, então. Vamos lá, o primeiro aqui, o Garcia Mais está nos vendo de Ourinho, São Paulo. O Jackson Wagner está, bom dia, de Grajaú, Maranhão. A Maria Aparecida Simonetti, bom dia, de Laje, Santa Catarina. O Túlio Reis Simões, não, Túlio César Reis Gomes. As usinas de etanol de milho, tem uma pergunta aqui. As usinas de etanol de milho de Mato Grosso utilizam o gás natural da Bolívia como fonte de energia? Sabe disso? Eu acho que o gás não se usa, né? Eu acredito que não, eu acho que não é o carro principal. Nós vamos ter colegas que o Leonardo que passou aqui ontem conseguiria responder até melhor isso, mas eu acredito que não por conta de custo. Exatamente. Vamos aqui. Nosso amigo aqui, o Udo Ekong, está sempre todo dia com a gente aqui. Bom dia, Maringá, São Paraná. Isso é um grande evento e muito informativo também. Obrigado. A Maria Eloá Rigolim, bom dia de Maringá, Paraná. Nosso amigo José Marcos de Freitas, bom dia de Olambra, São Paulo. O Fabiano Fratoni, bom dia a todos. A Fabiana é da Arbogen, né? Onde você trabalhou lá há muitos anos. E o José Marcos, sempre presente, tem uma pergunta aqui. A Una Florestal tem algum trabalho de seleção intraespecífica de alguns clones para determinadas doenças para as quais são suscetíveis? Nós estamos iniciando o programa de melhoramento e aí o que a gente tem feito, a gente tem pego clones naturalmente hoje, clones híbridos, né, bons clones de mercado. Vamos formar nosso pomar de hibridação e uma das estratégias é trazer raças puras para colocar no pomar de hibridação. E aí, com isso, conseguir trazer, agregar características de desenvolvimento para essa situação, como ele comentou, né? Para trazer resistência. Mas o foco principal, ele sempre está pautado na produtividade, densidade, né? Nessas características. E aí a avaliação de fenotipagem, ela é a posterior, né? Vamos aqui o Rubens Oliveira, bom dia. Rubens está de Chapecó, Santa Catarina. Luiz Carlos Bueno, da Redenção, Pará, Agro Cumaru, lá do Pará. A Luana Correia, bom dia. Florext, de Pilar do Sul, São Paulo. E agora eu tenho uma pergunta que vocês, no Show Florestal, lançaram um clone novo. Que clone é esse? Explica para a gente, que clone é esse que vocês lançaram lá, fizeram um grande lançamento no Show Florestal. Explica um pouco mais sobre esse clone. O Paulo, o clone que nós lançamos lá, ele é o SI0520, como eu comentei, né, na apresentação. Ele é um corímbia, um clone extremamente, a gente costuma dizer, ele é um clone parrudo, né? Ele é um clone que ele aguenta estresse hídrico, ele foi selecionado numa região de desafios. Então, ele é um clone muito promissor, tanto para essas novas fronteiras que a gente fala de silvicultura, né, de plantio, norte do MT, Alagoas, Pará e Maranhão. Ele é um clone que a gente já sabe que nessas regiões ele vai bem, ele já foi validado. E agora nós estamos ampliando a experimentação dele, né, ampliando para novas fronteiras, trazendo esse material para o Mato Grosso do Sul, para Minas, São Paulo, para avaliar seu desenvolvimento aqui. Então, ele é um clone que já está entrando em escala comercial e ele é muito promissor, principalmente para quem busca material aí de alta densidade, resistência a pragas e doenças, e que tem essa característica aí de sazonalidade de precipitação, né, que tem janela aí de precipitação reduzida, tá? Então, esse é um clone muito promissor, é o primeiro de muitos. Nós temos hoje mais 13 clones selecionados, o UNA 2501, 2502, até o 25013, que está em validação e a gente deve lançar nos próximos anos agora. Vamos lá. O Alberto Caldeira Filho, bom dia. Está em Pimenta Bueno, Rondônia. Obrigado, Alberto. E agora, só um detalhe.
O Augusto participou com a gente em 2024 do nosso congresso Bioconforest, que foi um grande sucesso, e por isso que nós temos o Augusto novamente aqui para falar um pouco mais sobre clones. Mas, aproveitando que o Augusto está aqui, eu quero fazer um convite para você. Em 2026, nós vamos fazer o Bioconforest novamente, e o convite está aí. Roda, Guilherme. Então tá aí, anote na sua agenda, dias 28, 29 e 30 de julho de 2026, na Unesp, na cidade de Botucatu, no interior do estado de São Paulo. Voltamos com o Bioconforest, esse evento que vem crescendo ano a ano e contando com a presença de muita gente. Então as palestras, os debates do ano passado foram muito interessantes. Muita gente falou, nossa, tem que levar esse debate para mais pessoas. Então nós resolvemos fazer, na comemoração dos 10 anos do Florestas Online, trazer novamente o tema biomassa, compostagem e floresta. E eu quero agradecer a você, Augusto, pela sua participação e agora suas considerações finais, meu amigo. Ô Paulo, muito obrigado. É um prazer poder estar aqui junto com vocês mais uma vez. Seus eventos são sempre muito importantes para o setor florestal, já está nessa missão há muitos anos e a gente agradece de abrir esse espaço para a Una Florestal. O nosso propósito da Una é conectar, então a gente tem que conectar parceiros, conectar clientes, conectar players para que as coisas aconteçam e o setor florestal prospere, né? Então, muito obrigado a todos. Precisando de qualquer coisa, estamos à disposição. Muito obrigado, Augusto. Valeu. Então, nosso diretor, nós vamos fazer o seguinte, não vamos perder mais tempo, não, e vamos chamar a vinheta, porque o nosso próximo palestrante já está na linha. Roda, Guilherme.